DevOps é um papel no desenvolvimento de software que tem ganhado notoriedade com o desenvolvimento na nuvem. Quer saber o que fazer para ser um DevOps de sucesso? Então, assiste o vídeo até o final. Se você não sabe o que é um DevOps, nós temos um vídeo no canal que vai explicar os papéis no desenvolvimento de software. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse outro vídeo. Então, a pergunta principal que esse vídeo responde é: como ser um DevOps? Qual é o passo a passo para ser um DevOps? Então, o que você vai ver nesse vídeo? Um roteiro de DevOps. Você tem que ter os conhecimentos que eu vou listar a seguir. Tenho que fazer tudo na mesma ordem? Não. Você apenas tem que dominar esses conceitos. Então, quais seriam esses 12 passos? Vou falar esses 12 passos e depois eu descrevo esses passos. Então, seria aprender Git, depois uma linguagem de programação, depois Linux, depois redes e segurança, depois gerenciamento de servidor, depois containers, depois orquestração de containers, depois infraestrutura como código, depois integração contínua e entrega contínua, monitoramento e observabilidade, depois um provedor de nuvem, conhecer os serviços de um provedor de nuvem, depois práticas de engenharia de software. Então, Git. Todos os seus recursos, arquivos, serão mantidos em um repositório Git. Esses arquivos são código de aplicativo. Esses arquivos são não só códigos do seu aplicativo, mas também a infraestrutura como código. O Git é uma ferramenta gratuita, usada para o gerenciamento de código-fonte. Vou repetir. O Git é uma ferramenta gratuita, usada para o gerenciamento de código-fonte. O Git rastreia as alterações do código-fonte, permitindo que vários desenvolvedores trabalhem junto no desenvolvimento não linear. As duas plataformas Git mais populares é o GitLab e o GitHub. Então, nesse passo, o que você vai precisar de aprender? Você vai precisar de aprender os comandos básicos do Git, como git clone, branch, merge, e como um colaborador em um projeto faz pull requests, revisa pull requests e aceita pull requests. Nós temos um vídeo no canal do Vale Cursos oficial, onde você vai aprender esses comandos de Git. O segundo passo é aprenda uma linguagem de programação. Então, como engenheiro, como desenvolvedor, é recomendável conhecer pelo menos uma linguagem de programação que você possa usar para escrever scripts de automação. Então, algumas linguagens de programação populares para DevOps são Python, Go e JavaScript. Python é uma linguagem multiparadigma. Por ser uma linguagem interpretada, o código é executado assim que escrito, e a sintaxe permite escrever o código de forma diferente. Python é frequentemente recomendado como a primeira linguagem para novos programadores aprenderem, devido ao seu foco na legibilidade, consistência e facilidade de uso. Então, nesse passo, você vai precisar aprender os conceitos básicos de uma linguagem de programação, como sintaxe, if-else, os loops e estruturas de dados. O terceiro passo é aprenda Linux e scripts. Então, um sistema operacional ele serve como a ponte entre o usuário de um computador e o seu hardware. Então, a sua função é oferecer um ambiente no qual o usuário possa executar programas de maneira conveniente e eficaz. A maioria dos servidores usa o sistema operacional Linux, então você deve estar confortável com ele e com a CLI, a Command Line Interface do Linux. Uma distribuição fácil de se utilizar é o Ubuntu. Além do Linux, por que Linux e não Windows? Porque o Linux é gratuito. Então, quando você criar o seu servidor, você não vai precisar de pagar uma licença para manter aquele servidor rodando com Windows. O Linux ele é gratuito, então é só pegar e usar.
Além disso, você precisa conhecer scripts para automatizar tarefas de desenvolvimento e operações. Então, neste passo, você pode aprender linguagens específicas de sistemas operacionais, como Bash, PowerShell, ou linguagens independentes, como Python e Go. Nesse quarto passo, é para você aprender redes e segurança. Então, um protocolo de rede é um conjunto estabelecido de regras que determinam como os dados são transmitidos entre diferentes dispositivos na mesma rede. Ele permite que dispositivos conectados se comuniquem independentemente de processos internos, estrutura ou diferenças de design. Nesse passo, você deve saber como funciona uma rede, como configurar firewalls, como funciona o DNS, o modelo OSI, endereços de IP, portas, entre outros conceitos. O quinto passo é aprenda gerenciamento de servidor. O gerenciamento de servidores inclui todo o monitoramento e manutenção da infraestrutura necessários para operar de maneira confiável e com níveis ideais de desempenho. Os principais objetivos de uma estratégia eficaz de gerenciamento de servidores são: minimize a lentidão e o tempo de inatividade do servidor, crie ambientes de servidores seguros. Terceira dica: dimensione servidores e operações relacionadas para atender às necessidades da organização ao longo do tempo. Então, neste passo, você deve saber o que são proxies diretos e reversos, servidores de cache e como operar servidores web como o Nginx, Apache ou IIS. Um container é uma unidade padrão de software que empacota o código e todas as suas dependências para que o aplicativo seja executado de forma rápida e confiável de um ambiente de computação para outro. Docker é de longe a tecnologia de container mais popular atualmente. Uma imagem de container do Docker é um pacote de software leve, independente e executável, que inclui tudo o que é necessário para executar o aplicativo: código, tempo de execução, ferramentas do sistema, bibliotecas do sistema e configurações. Você precisa saber como executar o Docker Networking, volumes, Docker Files e vários containers com Docker Compose. O sétimo passo é aprenda orquestração de containers. Então, a orquestração de containers automatiza a implantação, o gerenciamento, o dimensionamento e a rede de containers. A orquestração de containers pode ser usada em qualquer ambiente onde você usa containers. Ele pode ajudá-lo a implantar o mesmo aplicativo em ambientes diferentes sem reprojetá-lo. Os microserviços de container facilitam a orquestração de serviços, incluindo armazenamento, rede e segurança. Neste passo, você precisa aprender como funciona o Kubernetes, como administrar o cluster Kubernetes e como implantar aplicativos. O oitavo passo é aprenda infraestrutura como código. Então, às vezes, chamado de IAC, refere-se às técnicas e ferramentas usadas para definir a infraestrutura, normalmente em uma linguagem de marcação como YAML ou JSON. A infraestrutura como código permite que os engenheiros automatizem a configuração e desmontagem do ambiente. Ele acelera e reduz os riscos de implantação, provisionando ambientes de cópia sob demanda. Terraform é a ferramenta de provisionamento de infraestrutura mais popular, mas existem outras como Ansible, Chef, Puppet e Vagrant. Se você estiver aprendendo alguma plataforma de nuvem, que a gente vai falar no próximo passo, você também pode aprender a infraestrutura como código daquela provedor de nuvem. Por exemplo, o CloudFormation da AWS. Então, nesse passo, você deve fazer o provisionamento de infraestrutura e o gerenciamento de configuração. Isso que você tem que aprender. O nono passo é aprenda CI e CD, Continuous Integration,
Continuous Delivery, ou seja, integração contínua e implantação contínua, ou entrega contínua. É um método para entregar aplicativos com frequência aos clientes, introduzindo automação nos estágios de desenvolvimento de aplicativos. CI e CD é uma solução para os problemas que a integração de novos códigos pode causar às equipes de desenvolvimento e operações. CI e CD introduz automação e monitoramentos contínuos durante todo o ciclo de vida dos aplicativos, desde as fases de integração e teste até a entrega e implantação. Essas práticas conectadas costumam ser chamadas de pipeline de CI e CD e são apoiadas por equipes de desenvolvimento e operações. Existem diferentes estágios de um pipeline de CI e CD, como a construção, teste e implantação, mas pode haver muito mais atividades incluídas, como, por exemplo, verificação do código do controle de versão e construindo, ter portões preparados para diferentes tipos de aprovações, gerenciamentos variáveis de ambiente, reiniciando os serviços, executando testes e por aí vai. Neste passo, você deve aprender como configurar um servidor de CI e CD, integrar automaticamente código e acionar pipelines e construir e empacotar ferramentas de gerenciamento. Algumas ferramentas populares de CI e CD são Jenkins, o TeamSeed, o CircleSI, Bamboo, GitLab e o Azure DevOps. O 10º passo é: aprenda monitoramento e observabilidade. Então, monitoramento envolve supervisionar todo o processo de desenvolvimento, desde o planejamento, desenvolvimento, integração e teste, implantação e operações. Envolve uma visão completa e em um tempo real dos status dos aplicativos, serviços e infraestrutura do ambiente de produção. Isso é especialmente importante quando nosso software está em produção e precisamos rastrear todos os problemas em nossa infraestrutura e aplicação. As duas ferramentas mais populares são o Prometheus e o Grafana. Então, neste passo, você precisa saber como configurar o monitoramento e visualizar os dados, visualizar as informações do que de fato está acontecendo com o sistema, onde são os gargalos e onde ele pode ser mais eficiente. Aprenda um provedor de nuvem. Os provedores de nuvem fornecem uma camada de APIs para abstrair a infraestrutura e provisioná-la com base nos limites de segurança e faturamento. A nuvem é executada em servidores, em data centers, mas as abstrações dão a impressão de interagir como uma única plataforma ou aplicativo grande. A capacidade de provisionar, configurar e proteger rapidamente recursos com provedores de nuvem tem sido fundamental para o tremendo sucesso e complexidade do DevOps moderno. Os provedores de nuvens mais populares do mercado são a AWS, a Azure e o Google Cloud. Então, neste passo, você precisa saber gerenciar usuários e administração, redes, servidores virtuais e etc. Então, aqui, todos os passos que a gente viu anteriormente vão ser monitorados e vão ser gerenciados de um provedor de nuvem. Fazer essa conexão de todos os serviços, de todos os passos que a gente viu aqui anteriormente. E o 12º e último passo é: aprenda práticas de engenharia de software. Como engenheiro DevOps, você provavelmente trabalhará em equipe com outros desenvolvedores em um mundo ágil como o Scrum. Portanto, é importante conhecer as diferentes partes do ciclo de vida do desenvolvimento de software, bem como as ferramentas que são utilizadas. Além disso, seria bom saber como funcionam os testes de automação, pois você precisará configurá-los no contexto de Continuous Integration e Continuous Delivery, CI e CD. Então, neste passo, você precisa saber o que é o Scrum, todas as fases do ciclo de desenvolvimento de software e como funciona testes de automação, entre vários outros conceitos. Espero que você tenha gostado deste conteúdo
ele foi inspirado no texto do Dr. Milan Milanovic. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. Obrigado por ter ficado até aqui, ser inscrito no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Se ainda não fez isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário. É isso aí, grande abraço e valeu!